Olá, amigos, amigas, boa noite a todos. Espero que todos vocês estejam bem. O que nós vamos ver hoje pode ser descrito como a maior injustiça que a dita civilização cometeu contra as mulheres. Mulheres sábias, filósofas, cientistas foram quase inteiramente inviabilizadas pelos homens e pelo sistema patriarcal. Sobre muitas delas, não se sabe sequer sua data de nascimento. E algumas não se sabe nem sequer o local. O exemplo, Perictione, uma grande filósofa, mãe de Platão, professora na academia. Todos os sites que informam sobre ela não dão a data de nascimento nem o local. Praticamente nenhuma das obras dos escritos que estas mulheres produziram foram preservadas e não chegaram até nós. Algumas que produziram, ficaram conhecidas e chegaram até nós, alguns escritos, acabaram recebendo epítetos pejorativos e absurdos, como Aspásia de Mileto, conhecida como prostituta, Hipátia de Alexandria, como bruxa. Morreu assassinada por uma turba de cristãos enfurecidos. Proporcionalmente, podemos dizer, na história, que tivemos muito mais filósofas do que filósofos, só que elas não aparecem. O pouco que sabemos sobre suas vidas e sobre sua filosofia e seu pensamento está contida em citações de muitos filósofos. E se foram citadas, significa para nós termos uma ideia de quão importante na época foi o seu pensamento. Por tudo isso, só podemos imaginar, sonhar como teria sido o mundo se elas vencessem, se seus pensamentos tivessem sido preservados. Meu grande objetivo pessoal neste estudo é dar minha modesta contribuição para o resgate destas mulheres maravilhosas, sábias, gênias, cientistas, matemáticas, que foram legadas ao ostracismo. Uma imensa tristeza. Bom, eu fiz esse texto introdutório. Ontem eu passei 14 horas estudando essas filósofas. E hoje, parte do dia também. E eu estava na dúvida se faria um curso. E aí, ao ler sobre a vida delas, alguns textos curtos, outros mais longos, eu decidi que darei um curso. Assim que terminar o nosso curso de Mao, será às quartas-feiras, e eu farei a divulgação. É curso livre, sem um roteiro pré-determinado, mas a minha ideia é falar sobre todas elas. Ao todo, são 20 que eu selecionei. 5 delas são da época de 500 anos antes da Era Comum. 3 delas são 400 anos antes da Era Comum, 9, 300 anos. 2 do ano 300 da Era Comum e uma do ano 400. Aí eu encerro, não vou mais para frente, mas tem muitas filósofas também na Idade Média. Hildegard von Bingen, que virou santa
uma maravilha. Eu gosto muito da obra dela, especialmente da música dela. Ela é compositora. Obrigado, amor. Assistam. Hildegard von Bingen. Mas o meu foco, que não vai aqui nenhuma pesquisa em profundidade, o meu foco será as filósofas da antiguidade clássica. Bom, eu espero conseguir fazer esta introdução em uma aula só. Este é, digamos assim, o filme piloto, né, de uma série que vem. Então, hoje é apenas uma introdução. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês compartilhem. Agradeço sempre aos canais que estão sempre conosco. E o que vocês... Obrigado, Leila. O que vocês puderem fazer para divulgar, não sou eu que agradeço. É a memória e a história destas mulheres. Eu confesso para vocês que estou emocionado em função disso, por tudo que eu li, né? E a gente usa o termo machismo, mas isso é a sociedade patriarcal, né, que faz essas coisas impressionantes, né? Bom, então vamos começar hoje. Essa introdução é um editorial. Quando estudamos filosofia, desde a tenra idade, eu tive filosofia logo no ginásio. Antigamente não tinha ensino médio, era outro colegial, né? Mas mesmo quem não estudou na escola, ao ouvir falar filosofia, nos vem à mente homens brancos, alguns como eu, assim, já calvos, barbudos. Não nos vem à mente nenhuma mulher sequer, nenhuma. Se vocês ouviram falar de Hipátia, de Alexandria, porque ela se sobressaiu um pouco mais, teve um fim, o final trágico, e fizeram um filme com ela de 2 horas, com uma artista conhecida, Raquel Weisz. Eu fui pesquisar, eu já assisti o filme, fui pesquisar, só tem dublado no YouTube. Eu tenho não assisto filmes dublados. Agora, se não achar outro lugar, vou assistir dublado, porque eu quero ver de novo, depois, inclusive, de ter estudado sobre a vida dela. Eu, como não leio quase nada na tela, eu, na sexta-feira, pesquisei tudo isso, salvei em PDF, e no sábado tirei cópia e passei o dia lendo. São mais ou menos 150, 200 páginas. Por que será que não ouvimos falar de filósofas? Será que elas não existiram? Ou foram apagadas, inviabilizadas pela sociedade patriarcal misógina? Mas, sem entrar em conceitos sociológicos, para aqui tentar explicar por que a sociedade primitiva, que era poliândrica, não é? Em algum momento virou uma sociedade patriarcal de opressão das mulheres. Se vocês querem recuperar alguma coisa, no meu curso sobre Engels, e o livro também tem isso, eu conto em detalhes esta passagem da sociedade, da comuna primitiva para a sociedade escravista. Ali está a explicação por que houve alteração no modo
de estruturação das famílias. Eu não vou entrar aqui porque não é o nosso foco. Mas para vocês não ficarem sem resposta, isso está relacionado com o aparecimento da propriedade privada dos meios de produção. Qual a origem disso? Por que que a sociedade fez sumir essas mulheres? Não há como negar a influência religiosa judaico-cristã. E aqui não vai nenhuma crítica, ou vai toda crítica, né, aos seguidores desta, que é uma religião muito importante, a religião cristã. Tem dois mitos que ajudam a... Ô, Jorge, muito obrigado aí. Você, como membro, ajuda muito. Os outros, se puderem, também, quem quiser fazer alguma contribuição, eu agradeço muito. O curso que eu vou dar sempre serão cursos gratuitos, né? Tem dois mitos na Bíblia judaica, que virou Bíblia cristã também, que reforçam esse sentimento patriarcal que quantas lutas foram necessárias nos últimos 200 anos, quantas mulheres tiveram que morrer, ser presas, serem demitidas, para podermos chegar onde chegamos hoje e ainda estamos muito longe de uma sociedade onde o macho não prevaleça. Né? Quando eu fizer citação aqui de alguns filósofos, obrigado, Jorge, quando eu fizer algumas citações de filósofos da antiguidade, eu peço que vocês não criem raiva deles, porque nós temos que entender o contexto em que eles fizeram estas observações, análises, escritos, mas nós não devemos deixar de lê-los, deixar de estudá-los, ou seja, riscá-los do nosso horizonte intelectual. O primeiro mito é o mito de que a mulher foi criada por uma costela de Adão e que a ele deveria servir. Não vou entrar aqui num outro mito, uma outra lenda, porque não creio em nada disso, de uma outra mulher anterior que teria sido criada, mas não aceitou servir ao homem, leva o nome de Lilith e faz parte da cabala judaica. Isso não está em nenhum livro oficial da Bíblia, mas nós não vamos tratar disso. Então, não é pouca coisa. Mulheres há 2000 anos ouvem, mais de 2000 anos, porque o Velho Testamento deve ter sido escrito, consolidado, né, em papiros, montado o primeiro chamado Códex da Torá, mais ou menos 200 antes de Cristo. Não tinha nada escrito antes, era tudo transmissão oral. Mas quantos séculos antes disso vinha essa tradição oral na cabeça das mulheres que elas foram criadas como parte do homem, para lhe servir. Então é mais de 2000 anos. O segundo mito, também tão antigo quanto o primeiro, é o mito do paraíso, onde Deus proíbe que se consuma o fruto de uma árvore. Maçã é um mero detalhe. Aquela era a árvore do conhecimento. Eu estou pensando em fazer um curso sobre deuses, religião, fé, razão, ciência e ateísmo. É tudo isso mesmo, viu?
Não sei se vai ser um curso ou se uma série de umas 3 ou 4. Eu estudo muito esse assunto, teologia, né? E tenho muito anotado em detalhes esse episódio da... Né? Por que Deus não queria que comesse aquele fruto daquela árvore? O problema não era o fruto. O problema é que eles adquiririam conhecimento. E mais do que conhecimento, na verdade, eles queriam ser Deus. Isso não é opinião minha, mas de um grande teólogo, Reza Aslan. Eu li os 2 livros que temos traduzido dele para o nosso português. Então, Eva e a mulher entraram para a história como aquela que incentivaram o homem primitivo, ou os homens, a cometerem pecado. Então, não por acaso, né, o ato natural, saudável do relacionamento sexual, durante milhares de anos, séculos, foi visto como uma coisa suja, feia, asquerosa. Né? E sem dizer que algumas religiões dizem que você só pode transar para procriar, exclusivamente. Mas também não é nosso foco, nós vamos seguir adiante. Ah, estão gostando da caneca? Essa caneca é a caneca marxista. No site da minha editora tem meus livros, mas quem quiser adquirir uma caneca dessa, está lá à disposição. A professora Natasha Pugliese, da UFRJ, tem uma frase que eu pensei e quero transmitir para vocês. Abre aspas. Como ouvir as vozes das mulheres se elas foram silenciadas? Uma outra professora, Yara Frateschi, professora de Ética e Filosofia da Unicamp, isso das minhas pesquisas desse final de semana, né? Desde a sexta estou debruçado sobre isso. Ela diz que 2 mentiras foram contadas na história e nós assimilamos essas mentiras. A primeira é que não houve mulheres filósofas. E a segunda, que existem alguns assuntos que são só de mulher e outros onde a mulher não pode penetrar. Eu sei que não nos conforta, mas quero trazer aqui para vocês que, pelo menos na mitologia do mesmo país, não era um país único, a Grécia, as cidades eram cidade-estado, no mesmo país, na mesma região do mundo, onde as mulheres filósofas foram inviabilizadas, a mitologia grega não procedeu a essa invisibilização. É apenas um paralelo, mas no Olimpo, que é a sede onde os deuses ficavam, deuses e deusas, eu cataloguei aqui, levantei pelo menos 11 deusas. Eu não sei o total, não pesquisei quantos deuses são o total. Então, homens e mulheres, não sei, mas aí poderia fazer o percentual, e é muito maior do que as mulheres que eram filósofas. Afrodite, deusa da beleza. Átena é a deusa da sabedoria, da guerra, da civilização, das artes, da justiça e da habilidade. É a deusa mais poderosa. Deméter, da fertilidade. Ártemis, da caça.
Aliás, parabenizar a NASA, que chamou de Artemis o projeto de colonização da Lua, montar uma primeira base, a que eu acompanho quase que diariamente como um modesto astrônomo amador. Gaia, da Terra. Perséfone, do submundo. Hera é a deusa das deusas. Héstia é a deusa do lar. Irene, da paz. Eros é Deus. Eos, do amanhecer. E Nix, da noite. Isso não minimiza nossa crítica aí à invisibilização das filósofas, mas é preciso dizer que, na mitologia, pelo menos, eles não foram tão patriarcais assim, né? Atenas era o centro do pensamento filosófico por causa dos chamados pré-socráticos. Nós estamos falando aqui de filosofia ocidental. Eu já dei um curso de 20 aulas, vai resultar em um livro, Filosofia Oriental, né? Falamos de árabe, chinês, judaica, indiana e persa, né? Quem acompanhou, mas está lá tudo, tem uma playlist no canal, se vocês quiserem conhecer. Acho que 2 ou 3 são mulheres. Mas, se for pesquisar, existem filósofas chinesas, mas não é o meu foco nesse momento. Então, as coisas aconteciam em Atenas, que estava se desenvolvendo, e aí tem aquele episódio que nós conhecemos, né, que ficou famoso, chamado Armadilha de Tucídides, o historiador grego que escreveu sobre as guerras do Peloponeso. Então, Esparta era a nação dominante, e aí Atenas estava desenvolvendo, aí houve guerra, né? Mas o período em que é o nosso foco é o período onde Atenas é o centro do florescimento. É onde é fundado a Academia de Platão, depois o Liceu de Aristóteles, né? É a terra de Sócrates. Eu faço um parênteses aqui para ler para vocês 5 estrofes de uma música que, se vocês que me assistem não conhecem, vou ficar decepcionado com vocês. Mulheres de Atenas, de Chico Buarque de Holanda. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite e se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem e imploram, mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem por seus maridos, poder e força de Atenas. Quando eles embarcam, soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despem-se para os seus maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas. Mas, no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas
pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Geram para os seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade. Têm medo apenas, não têm sonhos, só têm presságios. O seu homem, mares, naufrágios, lindas sirenas morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas. Não fazem cenas. Vestem-se de negro, se encolhem. Se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, secam por seus maridos orgulho e raça de Atenas. Então, eu fico arrepiado, não sei vocês, mas é uma maravilha, né? Ele, com esta poesia, ele conta a realidade daquelas mulheres de Atenas. Mas vale para Delfos, vale para Trácia, vale para Mileto, vale para todas as cidades-estado. Ao negarem papéis mais destacados para as mulheres, difundiu-se um contrabando ideológico que as mulheres só caberiam às, aspas, coisas da família e, aspas, assuntos privados. Quem nunca ouviu o ditado popular infame que diz: atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher? Eu nunca vi o contrário. E olha que nós temos mulheres, né? Porque, na verdade, elas não precisam de nenhum homem. Ô, Alexandre, muito obrigado aí. Tivemos aí, então, já 2 membros na nossa aula de hoje. Eu não gosto de chamar de aula, mas vamos fazer, né? Essas mulheres filósofas foram emudecidas. Mas quando não era possível, ou não teria sido possível, invisibilizá-las, na Antiguidade Clássica, eles lhes davam outros nomes, fora aqueles epítetos pejorativos que eu falei. Algumas que se destacaram, eles davam o nome dela de sacerdotisa, pitonisa. E na Idade Média eram chamadas de doutoras da Igreja, mas não de filósofas. O termo filósofo não tinha no feminino naquela época. Pitonisa é aquela que tem o dom da profecia. E sobre isso quero falar para vocês, porque uma das filósofas que nós veremos nas próximas semanas era a Oráculo de Delfos. Eu, então, fui pesquisar também. Nós usamos o termo oráculo de uma forma que já é aceita, mas não é o significado verdadeiro do oráculo. O oráculo é a resposta dada a uma consulta pessoal a um deus ou deusa. Então, o oráculo já é a resposta, é o conteúdo da resposta, né? Mas ele é mais usado como o termo para designar o intermediário humano que transmite estas respostas dos deuses e deusas. Quando falarem deuses, tem que falar deusas.
porque, pelo menos na mitologia grega, nós identificamos 11 deuses. E o oráculo de Delfos, que é mencionado o tempo todo, ele existia dentro do templo mais famoso de Atenas, que é o Templo de Apolo. Não é? É preciso lembrar que Apolo é filho de Zeus com a deusa Leto. Surgiu Apolo. Ele tem outros irmãos. Os deuses tinham sentimentos humanos, né? Como dos do Velho Testamento, ele é totalmente humano, aquele Deus, né? Ele tem raiva, ele tem ciúme, ele tem ódio da humanidade, destruiu a humanidade 3 vezes. Mas ele era filho de Zeus, era o principal deus do Olimpo, com Leto, né? Mas quando ele nasceu uma gêmea com ele, Ártemis, né? E então Apolo era muito bonito, né? Tanto que o termo apolíneo se usa para designar um homem muito belo, com um belo corpo. Ele era, então, deus do sol, patrono da música, das artes e do arco e flecha. Ele era um exímio atirador de arco e flecha. Hoje seria um atirador, né? Bom, o meu amigo Fernando faz uma doação a quem eu agradeço muito. Obrigado aí, nos ajuda muito. Ao negarem papéis mais destacados para as mulheres, não, desculpe, aqui já. De todas as filósofas da antiguidade clássica, a que mais se destacou eu já mencionei, Hipátia de Alexandria. Sugiro, já falei do filme, ele tem disponível livre, não precisa alugar, no YouTube. É um filme de 2009, portanto tem 14 anos, do diretor chileno-espanhol Alejandro Amenábar. Eu gosto muito dele. Agora entro num outro bloco, polêmicas e misoginia dos filósofos. Humberto Eco, certa vez, assinalou. Humberto Eco, um escritor que morreu precocemente, morreu em 2016. Ele é de 32. Minha mãe é de 33 e vive comigo. Então, poderia estar vivo, não sei o motivo, mas veja o que Eco... Eu adoro Eco, né? Tenho todos os livros dele, os romances. Tenho e li. Ele disse o seguinte, abre aspas, não é que não houvesse mulheres que filosofassem, é que os filósofos preferiam esquecê-las depois de terem se apropriado de suas ideias. Grande Eco. Platão, em seu livro A República, emite uma opinião sobre as mulheres, digamos, não tão desastrosas quanto Aristóteles o fará, e lerei as passagens. Eu acabei lendo de novo um livro que já tinha lido faz 40 anos. Eu recebi uma coleção nova, na forma de boxes, e li. Eu tenho leitura dinâmica e achei uma série de passagens. Eu vou lê-las para vocês. Mas Platão não é tão desastrado quanto Aristóteles. Ele diz: mulheres e homens podem ser dotados de alma racional, possibilitando a capacidade de exercerem cargos dentro de uma cidade-estado, inclusive de chefia. Então, Platão
é complacente e admite que as mulheres possam ter cargos de chefia. Aqui eu só é difícil entender a alma racional, não é? Mas quem sou eu para contestar algo que um filósofo dessa estatura faz, né? Acho que alma já nem existe. Mas se existe uma racional, tem uma irracional, né? Vai saber. Aristóteles, no entanto, vai dizer exatamente o contrário, que as mulheres não teriam capacidades de filosofar, tal qual também os escravos não teriam. Seus atributos seriam outros: cuidar da casa e da família. Ele dizia acreditar que as mulheres tinham virtudes, entre elas o de deliberar, tomar decisões, só que de maneira débil e ineficaz, e inferior às virtudes do homem. Então, o caçula do trio Parada Dura, Sócrates, Platão e Aristóteles, ele se envereda por esse posicionamento. Aí vamos, então, aqui a algumas citações do livro. A mais importante é aqui ele diz: em todas as espécies de animais, os que são produzidos por indivíduos jovens, imperfeitos, são geralmente do sexo feminino e de pequena estatura, donde se conclui naturalmente que o mesmo deve acontecer na espécie humana, né? Então, ele, observando o mundo animal, concluiu que entre nós humanos essas coisas se verificariam. Então, mulheres do sexo feminino, mulher só pode ser do sexo feminino, mas elas seriam sempre pessoas inferiores, incapazes, nascidas para servir. Meu caro Magela, obrigado aí pelo seu pingo, como diz lá no DCM, né? Outra passagem: o macho tem sobre a mulher uma superioridade natural. Um é destinado pela natureza ao comando e o outro a ser comandado. É preciso lembrar que, em outras passagens, Aristóteles considera a mulher como sendo um homem incompleto. Não é só ele, outros filósofos teceram, depois disso, raciocínios parecidos. E o outro, o homem é, por natureza, mais perito na liderança do que a fêmea, né? Então, ele usa homem para o homem, não usa macho, e para a mulher ele usa fêmea. E a última, a relação de macho para fêmea é, por natureza, uma relação de superior a inferior, de governante para governado. Então, assim pensava o nosso Estagirita. Você já ouviu falar disso? Ele nasceu em Estagira, não era a Grécia. Depois ficou Macedônia. Tem uma parte da Macedônia, é uma região que ficou com a Grécia, outra parte chamada Macedônia do Norte virou um país, né? Aristóteles foi preceptor de ninguém menos que Alexandre. Finaliza. Tem mais citações. O escravo é totalmente desprovido do elemento deliberativo. A mulher a mulher tem
a capacidade deliberativa, mas não tem autoridade. O filho tem, mas é incompleto. Uma outra passagem mais extensa. Portanto, tudo com aspas, né? As mulheres são mais compassivas e prontas a chorar, mais invejosas e mais sentimentais e contenciosas. A fêmea também está mais sujeita à depressão do espírito e ao desespero do que os homens. Ela também é mais desavergonhada e falsa, mais prontamente enganada e mais atenta às injúrias, mais ociosa e, em geral, menos excitável que o macho. Pelo contrário, o macho está mais disposto a ajudar e, como já foi dito, mais valente do que a fêmea. Aí passamos para Platão. No livro dele, chamado Diálogos, onde ele relata diálogos de Sócrates com discípulos, ele descreve muitas passagens onde ficamos conhecendo o pensamento de Sócrates, que não deixou nada por escrito, e no seu diálogo com um discípulo chamado Glauco, ele então introduziu o tema mulher, de Sócrates. Consequentemente, meu amigo, não há nenhuma atividade no que concerne à administração da cidade que seja própria da mulher enquanto mulher ou do homem enquanto homem. Ao contrário, as aptidões naturais estão igualmente distribuídas pelos dois sexos. E é próprio da natureza que a mulher, assim como o homem, participe em todas as atividades, ainda que em todas seja mais fraca que o homem. Bom, aqui ele reconhece uma certa igualdade, mas conclui com uma questão, não sei o que eles querem dizer quando dizem força, né? Se é só força física, né, não há nenhum problema reconhecer que a estatura média dos homens são maiores que a estatura média das mulheres, né? Por isso que qualquer agressão à mulher, por menor que seja, é uma covardia, né? Bom, por fim, vamos ver a opinião de Pitágoras sobre a mulher. Pitágoras é o criador da primeira escola de Atenas, né, chamada escola pitagórica. Então, ele é anterior a esse trio parada dura, né? Ele diz: existe um princípio bom que gerou a ordem, a luz e o homem. Há um princípio mau que gerou o caos, as trevas e a mulher. Quando virmos as filósofas, vocês vão ver várias que foram professoras dele e de Platão, e foram professoras na academia. Rousseau e Kant não são. Não é sobre defesa, não. Aí é complacência, é o físico mesmo, né? Rousseau e Kant, que eu localizei algumas passagens, duas, não são filósofos, evidente, nós sabemos. O Rousseau é do século XVIII, morreu 12 anos antes de ver a revolução que ele sempre defendeu, a francesa, né? Que, aliás, hoje é 16, ontem foi aniversário. Não, sexta, 14 de julho, né? E Kant um pouco antes. O Kant é do século XVII para XVIII, né? Eu gosto do Kant, gosto muito mais do Rousseau, mas estas opiniões não fará com que eu deixe de estudá-los, né? Rousseau disse:
O primeiro é que as mulheres são fisicamente menos fortes que os homens. Segundo, é que elas têm a seu cargo a produção de crianças e esse trabalho limita a sua independência. Uma barbaridade, né? Mas isso nós estamos falando do século XVIII. E estas filósofas viveram 300, 400 e 500 antes da Era Comum. Já para Immanuel Kant, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o critério distintivo da humanidade é a capacidade racional, e embora negue isso às mulheres, Kant, ele diz que nelas esta se encontra diminuída. Esta é uma citação do professor Dr. Glebe Preti, que eu encontrei em um artigo Mulheres na História da Filosofia. Uma grande estudiosa desta temática, eu descobri fazendo as pesquisas, é a doutora Mary Ellen White, W-H-A-I-T, White. Ela publicou um livro chamado A History of Women Philosophers, 4 volumes. Estes livros foram publicados durante 25 anos. O primeiro saiu em 87 e o último em 2013. Eu fui na Amazon, somei as páginas desses 4 livros, são 1.381 páginas. Ela é a que mais estudou as mulheres filósofas. Eu até compraria esses livros. A média de custo de cada um é 1.200. Então, eu teria que gastar 5.000 para poder ler esta, que deve ser uma obra de referência sobre mulheres filósofas. Uma outra mulher mencionada em um dos artigos que li é a doutora Kathleen Wider. Ela é da Universidade de Michigan. Ela publicou, aí não é livro, é um artigo científico em uma revista indexada, Women Philosophers in the Ancient Greek World, né? Mulheres filósofas no mundo grego antigo, né? Onde ela demonstra que mulheres participaram ativamente das escolas filosóficas gregas desde a primeira criada, que foi a pitagórica. No entanto, é preciso dizer e lamentar que praticamente nenhum dos escritos destas sábias mulheres filósofas foram preservados. Então, você não encontra um livro de nenhuma das filósofas que nós vamos estudar. Na verdade, muitas vezes, elas nem sequer chegaram a ser editadas na época na forma manuscrita. Então, se elas escreveram, ninguém copiou, porque são cópias, né? Os originais, papiro, ele se perde com muita facilidade, dependendo do clima, né? Então, se elas escreveram, e com certeza escreveram, ninguém copiou para ficar para a posteridade, como copiaram, né, as obras de Platão e Aristóteles. Sócrates não deixou nada escrito. Poderiam também, além de papiros, serem em pele animal. Eles chamam de velino, né? O primeiro autor no século XVII, Marie de Gournay, ele viveu entre 1565 e 1645, dizia que os grandes filósofos sempre souberam que haviam mulheres filósofas.
E uma outra grande estudiosa do assunto, fica aqui a sugestão para vocês, ela é diretora de um centro de estudos e pesquisa que fica na Universidade de Paderborn, na Alemanha. E o centro, que tem uma página com este mesmo nome, History of Women Philosophers and Scientists. História das filósofas e cientistas. Bom, até que estamos com prazo, eu quero aqui apresentar para vocês alguns nomes em ordem da qual nós vamos, então, tratar aí nos cursos. Veja, os cursos pode ser que até comecem no próximo domingo. Eu quero reservar os domingos para análise geopolítica da semana. Mas o que tinha para falar dessa semana da reunião da OTAN eu já falei bastante. Então não tinha muita novidade. Aí decidi fazer esta introdução do futuro curso. Pode ser que eu adote os domingos como o curso de filosofia oriental foi aos domingos, vocês lembram, né? Bom, os nomes que eu pronunciarei aqui, vocês nunca viram, vão soar estranho em seus ouvidos ocidentais, mas é um pouco essa trajetória que eu pretendo adotar. A primeira filósofa do mundo ocidental, eu não sei do Oriente, a ser chamada de filósofa foi Temistocleia. Ela era da cidade de Delfos, na Grécia, onde fica o famoso oráculo. E ela era a sacerdotisa, né? Ou profetisa. Ela fazia profecia, ou ela era o próprio oráculo, né? Então, tinham muitos. Então, ela foi, digamos, o oráculo de Delfos mais famosa, e ela foi reconhecida como a primeira filósofa. Estamos falando em 500 anos antes da nossa era atual. Platão nasce em 427. Depois, na ordem cronológica, nós teremos Arignote, mais ou menos 500. Não há descrição da data, do período do seu nascimento e nem sequer o local de nascimento. Bom, essas são as primeiras pesquisas que fiz, mas quando nós chegarmos no seu pensamento, pretendo garimpar. É uma arqueologia, né? Vocês podem me ajudar também fazendo pesquisas, né? A nossa próxima filósofa, também ali 500 antes da era atual, é Melissa, o nome dela. Esse é o nome que vocês já ouviram. Não há nenhum registro de local e data aproximada, né? Então, há estimativas que seja do século VI antes da era atual, que nós estimamos século VI começa no ano 501. E ele vai diminuindo, porque é uma contagem negativa, né? Depois, uma outra filósofa chamada Mia, M-I-A. Alguns sites grafam M-Y-I-A, Mia. Mais ou menos em 500 anos antes da nossa era, nasceu na cidade de Crotone, que fica hoje na Calábria, uma região da Itália. Não tinha Itália, né? E tudo ali era domínio grego, não é? Então, é considerada uma filósofa grega, mas que você nunca ouviu falar
mas vai ouvir falar ouvindo este nosso canal. Depois vem uma, mais ou menos ainda em 500 antes da nossa era, também na mesma cidade de Crotone. O nome dela é Teano, com O. Então, ela era, além de filósofa, matemática, astrônoma, compositora e poeta. Você nunca ouviu falar. Aí nós temos aqui uma que tem uma data de nascimento, mas uma data de morte apenas estimada. Ela nasceu em 470 antes da era atual, portanto, ela é anterior a Platão. Platão é de 427. Mas ela convive, né? Porque ela morre em 399. Essa é uma data mais ou menos precisa. Ela nasceu em Mileto. Mileto era a cidade que ficou famoso o outro filósofo e matemático que nos chegaram algumas obras, chamado Tales. Esta região era, na Bíblia Antiga, eles chamavam de Ásia Menor, que é hoje um pouco o Oriente Médio expandido. E essa cidade, Mileto, ficava ao sul da Jônia. O Mar Jônio é um mar grego, mas que faz, de um lado é Grécia, do outro lado é Turquia, né? Mas essa cidade hoje ficou na Turquia, mas não existia nenhuma Turquia nessa época. Aspásia, esse nome você já ouviu. Uma amiga mesmo, colega socióloga, Aspásia Camargo, ela foi até vereadora no Rio de Janeiro. Aqui já mencionei o nome dela na introdução, no editorial. Perictione. Não há data de nascimento, não há local de nascimento. Como ela é mãe de Platão, Platão nasceu em 427, eu estimo que ela nasceu em 400. Né? E também estimo que ela tenha nascido na mesma cidade que o filho nasceu, Atenas. Não dá para, né? Não sabemos quase nada. Era filósofa, orientou o seu próprio filho, que veja que ele é ameno na classificação aí do papel das mulheres, né? Mas os sites onde o nome dela aparece não dão nem local nem data de nascimento. Diotima de Mantineia. Ninguém tinha sobrenome na época, né? Então, Mantineia é uma cidade numa região da Grécia que hoje é chamado de Arcádia, que é uma espécie de província, numa macro-região chamado de Peloponeso. Diotima nasceu em 440 antes da nossa era atual, mas não temos o registro. Uma voz no deserto não pode ser 400. Tem que ser quanto? Se ele nasceu em 427, que ano seria a mãe? Quando a mãe é 25 anos mais velha que o filho, a contagem é para trás. Ou não? Estou enganado? Uma voz do deserto? Eu gosto que o pessoal aqui corrija o professor. Eu gosto de ser corrigido. Diotima de Mantineia. Ela só ficou conhecida porque é citado naquele trabalho do Platão chamado O Banquete, e ela é citada lá, tem frases dela. Né? Fora disso, nós não conheceríamos nada de Diotima. Depois tem outras coisas que outros falaram dela. Também na mesma cidade de Mantineia, um século depois, nasceu então a filósofa Lastênia.
mais ou menos 300. O deserto aqui está dizendo que 400 é a morte dela. É estranho, né? Mas se ela morreu em 400 e o filho nasceu em 427, ou eu estou fazendo conta errada? A contagem é regressiva, né? Bom, então, essas filósofas, as primeiras eram pitagóricas. As que vão nascendo posteriormente, elas vão sendo neoplatônicas e posteriormente aristotélicas. E já na nossa era atual, é, é que ele, quando eu falo antes da era atual, ele só entende que é antes de Cristo. Eu não uso o termo antes de Cristo, porque Cristo não é uma referência para mim. Sou um cientista, né? Então, algumas serão aristotélicas e já no século, na nossa era atual, 300 e 400, elas já são filósofas cristãs, né? Leontina, também mais ou menos 300 antes da nossa era, de Atenas, e ela é uma filósofa epicurista. Hipárquia, mais ou menos 350. Aí talvez seja uma data mais precisa, porque ela morre em 280 com 70 anos. Então, nós estamos em meados do século IV, antes da nossa era atual. Então, Hipárquia foi uma filósofa do movimento chamado cinismo, dos cínicos, que não tem nada a ver com essa palavra que a gente usa, aquele cara lá é cínico, né? Mas tem alguma coisa. Também em Crotone, na Calábria, Itália, que era domínio grego, nasceu Fintis de Esparta. Ela ficou conhecida porque morou em Esparta, mas o nascimento dela está registrado como Crotone, hoje ficando na Itália. Então, ela é da escola pitagórica. Depois vamos para Batiz de Lampsaco. A cidade de Lampsaco fica na Grécia atual. Mais ou menos 300 anos antes da nossa era, e pouco se sabe da vida dela, mas o meu compromisso é o contrário, né? Beleza. Então, o meu compromisso essa aqui é só uma introdução, né? E aí nós vamos ainda fazer uma arqueologia. Aqui o pessoal está ajudando aqui nas informações, o que eu agradeço. Nossa próxima filósofa, o nome dela é Asioteia. Você nunca ouviu falar. Ela, de Flios, na verdade, ela nasceu em Fliunte, né? Em 350. Aí é uma data precisa, mas não temos a data da morte dela. Ela nasceu, essa cidade ficava na Argélia, uma região também do Peloponeso, que, por causa daquelas guerras todas, né? Então, mas que era um domínio grego, né? Depois nós pulamos para
Sosípatra, com acento no i, Sosípatra. Nasceu em Éfeso. Éfeso fica na costa do mar da Jônia, Mar Jônio, né? Que é Grécia. Ela, mais ou menos, estima-se em 361 antes da nossa era, e ela é também considerada filósofa, mas foi acusada de fazer feitiçarias e de ficar enfeitiçada em alguns momentos, né? Tímica. É Tímica porque não tem acento no primeiro i. Tímica nasceu em Esparta, mais ou menos 300 antes da era atual, que fica na Grécia. É também da escola pitagórica. Areta. Areta de Cirene. Cirene fica na Líbia atual, mas era uma colônia grega, né? Então, ela era uma filósofa e tem trabalhos na área de filosofia moral e filosofia natural. Areta. Aí saltamos para a nossa era atual. A grande Hipátia de Alexandria. Não se sabe exatamente a data, se foi 351 ou 370. Já estamos na era atual. O que se sabe, a data exata, é 8 de março, dia que foi adotado 2000 anos depois como Dia Internacional das Mulheres. 8 de março de 415. Ela era uma filósofa neoplatônica, não é? Também era professora, também era matemática, também era astrônoma, poética, professora de oratória e retórica, né? Teóloga, que se recusou a se converter ao cristianismo. O bispo da cidade, não sei se era Filos de Alexandria, não sei se era Clemente de Alexandria, são dois hierarcas da patrística original, né? E doutores da igreja na época, eles incitaram a população a assassiná-la. E o plano seria estripá-la manualmente, acabar com ela, arrebentar. E isso só não acontece porque um cara que era apaixonado, ela impediu. Os alunos se apaixonavam por ela, ela fez a opção de ser celibatária. Ela achava que essa pureza a deixaria mais concentrada na sua produção intelectual. Então, ela não dava bola para as declarações de amor. E um deles até, ela fala para mim, você está vendo só o meu rosto. Você não conhece o meu interior, a tal da beleza interior, né? Não conta, né? Mas ela era uma mulher muito bonita, né? Existem imagens da época, nós vamos trazer isso quando abordarmos. Hoje não apresentei nenhuma imagem, mas quando nós chegarmos em todas essas filósofas, nós vamos pesquisar uma imagem aproximada delas, né? A minha querida Maria Aparecida. Maria Aparecida, sábado que vem, dia 22, estarei em São Paulo, lá na sede do... Ah, você já está falando disso. Ah, então, eu não tinha lido a mensagem, já ia avisar. Se você estiver lá, eu estarei lá no lançamento do livro do saudoso Daniel, né? Filho do camarada José Reinaldo. Me fez um convite muito especial. Ele morreu jovem, cedo. Daniel e Lilian Carvalho, né? Eu o conheci.
Bom, esta foi o resumo da Hipátia. E a última que nós vamos encerrar o curso o Danilo está inconformado, né? Mas, bom, Macrina, Macrina a jovem, porque tem Macrina a velha, que era a mãe. Esta nasceu em Cesareia, que fica na região hoje chamada de Anatólia. Não, Anatólia é desde aquela época. Hoje é a Turquia, mas na época era domínio grego. Cesareia, em homenagem, é claro, ao imperador, né, César, e aí nós estamos ainda no auge do Império Romano do Oriente e do Ocidente, era um império unificado, né? E, e Cesareia era, evidentemente, uma província romana, mas com influência grega, né? Ela virou santa, Santa Macrina. Ela virou doutora da igreja. Então, ela não entrou para a história como filósofa, mas foi uma filósofa. Ah, eu pensei que fosse a última, não, tem mais uma. 400 na nossa era atual, um pouquinho mais velha que a Macrina. Ela nasceu em Alexandria, o nome dela é Edésia. É também uma filósofa neoplatônica, não há registro da data exata do seu nascimento. Quando menciona Império Bizantino, eu não acho que seja apropriado esse termo, mas eu vou pesquisar, trazer a informação precisa para vocês, mas porque o termo Império Bizantino é só quando ocorre a queda do Império Romano do Ocidente, 476, posso estar enganado, aí tudo que fica do lado de lá, não é, que tem o nome bizantino, porque a sede era na cidade de Bizâncio, lá ficava o patriarca do Oriente, mas que era subordinado a Roma, ao Papa, né? Depois eles, né, racharam, mas aí é o racha religioso. O que nós estamos falando aqui de império. Então, o Império Romano do Ocidente cai com as chamadas invasões bárbaras, né? E não sei se você já teve alguma namorada, os rapazes, né? Já te chamou de selvagem? É gravíssimo, hein? Chamar de selvagem. Prefira ser chamado de bárbaro. Os bárbaros são mais desenvolvidos, né? Meus amigos, passamos aí 15 minutos. Né? Eu sabia que não daria para concluir em uma hora, mas fizemos essa introdução. Então, vamos ainda. Se vocês não estão na minha lista de transmissão pelo Zap, me manda um Zap nesse meu número. Se você não costuma colocar o seu nome no seu Zap, né? Tem gente que põe uma rosa, um tio. Aí como é que eu salvo, né? Então, se você não tem o seu nome no Zap, me manda o seu nome. E manda nome e sobrenome. Ah, eu chamo Mário, tenho 400 Mário na agenda. Tenho 6.000 Zaps, né? É livro de biografia. É 4 horas. A solenidade lá vai ter um coquetel. É isso aí. Vamos prestigiar aí o Zé, né? Conhecer a obra poética do Daniel e prestigiar o nosso camarada José Reinaldo, né? Quem mora em São Paulo, tem muita gente que só me conhece pelas redes, né? Mas se quiserem passar lá, a melhor biografia de Stalin é a minha. Estou brincando, eu não escrevi uma biografia de Stalin, eu escrevi um livro sobre Stalin, que tem, acho que 150 páginas iniciais, que é a biografia dele, chama Stalin para principiantes.
Neste livro, e para escrevê-lo, eu li 8 biografias de Stalin, algumas horríveis e outras excepcionais. Na introdução do livro, eu faço um resumo das 8, em ordem da pior para a melhor. Então, boas são a biografia 7ª e a 8ª. A 7ª é de Domenico Losurdo e a 8ª, a Ronconcurt, a melhor disparado é a do Ludo Martens, secretário-geral do Partido Comunista da Bélgica. Já morreu faz tempo. Olha aqui no finalzinho da nossa aula, nosso amigo Walter entrou de membro. Vocês sabem que vocês podem entrar de membro para ajudar o meu trabalho a partir de R$ 6,90 por mês. Hoje em dia, não sei se R$ 6,90 dá para tomar uma cerveja de 600 ml maltada nos bares. Acho que não. Eu não tomo muitas cervejas em bares, né? Bem, pessoal, obrigado aí por tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Desculpe aquela emoção inicial, mas eu darei este curso totalmente emocionado por causa das injustiças históricas que foram cometidas contra as mulheres. Obrigado por tudo. Beijão para vocês. Boa semana. Até mais.